Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai ser a aula Meet. Vamos nos encontrar ou no WhatsApp, só para dar uma florida no que eu vou acabar. Pedagogia no campo da educação. Ela já existe no Brasil há 40 anos. Ela entrou em 1980 e ela vem a partir de um modelo que fala e começa inicialmente ali na Europa, Itália, Espanha, na própria França, na década de 30, 40, são os primeiros estudos que nós temos da psicopedagogia. E ela começa com essa discussão de médicos, psicólogos e professores e lida com as dificuldades escolares. E as profissionais eles começam a se reunir para estabelecer os problemas de aprendizagem. A psicopedagogia, ela nasce, a psicologia da pedagogia, era a preocupação de aprendizagem. Ela vai acontecer no espaço intersubjetivo, tanto denominado para a objetividade, que é a sistematização desse conhecimento, quanto a levando em consideração a história de vida do próprio sujeito. O profissional psicopedagogo, ele trabalha com os processos de aprendizagem e trabalhando com os processos de aprendizagem, ele vai também se debruçar sobre os problemas que advêm desses processos de aprendizagem. Por isso, nós inicialmente, em 1980, eram as crianças, principalmente as crianças, onde identifica os problemas e essas crianças eram colocadas em atendimento. Hoje, já 40 anos depois, esse atendimento se estendeu aos adolescentes, aos adultos e até aos idosos. Dos trabalhos de psicopedagogia nessa área da velhice. Vão se formando os profissionais de pesquisa na área, essa ampliação se dá e hoje a abrangência do serviço do psicopedagogo já se deu em processo, né, nessas etapas. E o foco principal da psicopedagogia é na aprendizagem, melhorar a aprendizagem, tirar o obstáculo da criança, do adolescente, tirar as dificuldades de aprendizagens. E elas são do indivíduo ou causadas pelo contexto da aprendizagem na escola? Essa é uma interrogação. Nas universidades também, como é que você vê, aluno, essa questão? Respondendo. Essa abrangência e essa forma de atendimento, ela está em fatores, tem vários fatores, muitos tipos de fatores. Nós não podemos responsabilizar o próprio indivíduo com as causas dos problemas de aprendizagem. Por quê? Porque ela precisa ser avaliada, devemos avaliar o contexto em que ela está inserida. É importante ver o ambiente, o familiar, o escolar e a sociedade em si, quais são os estímulos ou a falta de estímulos que está dando esse acesso, que muitas vezes vão ocasionando obstáculos da aprendizagem. Às vezes, simula várias áreas, né, das consciência. E problemas orgânicos. Esses processos de aprendizagem é delicado e tem que investigar o ambiente onde esse sujeito está inserido. Investigar. E hoje, como é que se dá essa formação? Essa é outra pergunta, que é projeto de lei. Permitir que a profissão seja exigida por pessoas com graduação específica na área de psicopedagogia. Como é que é esse panorama de profissionais hoje no Brasil? Vamos responder para você. E ele vem também de outros cursos. A psicopedagogia, o próprio nome, psicopedagogia, a gente encontra um pedaço da psicologia, da palavra e um pouco da pedagogia, que a gente traz, né? A pedagogia e a psicopedagogia, ela une essas duas áreas dessa forma, é uma formação importante, graduação, existe ou não? Qual é o nível do curso de psicopedagogia e as especializações? Como
e tem ajudado a formar esses profissionais? Respondendo, inicialmente ela entra em nível de graduação. 1980, o primeiro curso brasileiro ele deu em nível de pós-graduação. Eu fui um dos grupos que iniciou a psicopedagogia. Hoje essa modalidade ainda é psicopedagogia pós-graduação. Já se fala na graduação, é uma disciplina de psicopedagogia. 90% dos profissionais hoje começa com a nível de pós-graduação. Começam a surgir cursos de graduação no Brasil, no próprio mundo do trabalho, e fazendo essa transformação. E no nível hoje temos curso de pós-graduação, a Universidade Pública da Paraíba, existe a graduação em psicopedagogia, já com as suas próprias diretrizes e normas funcionando, em cursos que já completou 15 anos de graduação. Olha que bacana, só em psicopedagogia. Deixa eu também colar aqui. A BPP acompanha, participa dele de alguma forma, se aproximando do colegiado, do departamento, enfim, dos psicopedagogos que vão se formando ali. Mas ainda continua, e o projeto de regulamentação tem o propósito, a normatização da formação dos psicopedagogos, que também, na medida da área de conhecimento que ela vai se abrangendo, temos que ter preocupação para regulamentar e não cair esse processo, não ficar à toa. Inúmeros cursos, não prepara para o profissional, para o mundo do trabalho. E nós temos que preparar vocês para o mundo do trabalho, se é na escola, no hospital, nas empresas. E entendemos que a graduação, ela precisa caminhar junto com a pós-graduação, até que os cursos de pós-graduação vão se transformando gradualmente em cursos de graduação, como está acontecendo em curso de especialização e passa a ser graduação. Isso é muito importante. Deslumbramos a simular para o curso de graduação de psicopedagogia. Mantém-se atualmente em nível de especialização e a partir da regulamentação da atividade, as pós-graduação vão se transformar em graduação. Mais uma pergunta. A ideia de ter a psicopedagogia como a especialização, curso de psicologia, já foi discutido em várias partes, inclusive no Senado. Tem uma pergunta. A primeira pergunta: será uma vantagem para a formação profissional ter essa graduação como modo de especialização no curso de psicologia? E, às vezes, chegando aquele profissional no final do curso, ele disse: não, eu vou ficar só com psicopedagogia. A formação profissional, como você encara essa possibilidade em termos de categoria profissional? Isso poderia dar mais força como categoria? Ou patentear os espaços, a regulamentação, as normas legais referente à profissão? É uma pergunta. A especializado a ser como a psicopedagogia normatizou na pós-graduação. O psicopedagogo é um profissional que está atuando na área da educação, mas nós não podemos deixar esse limite só na psicologia. Como objetivo de estudo, nós temos os processos de aprendizagem. O processo de aprendizagem não pode ser visto apenas por um profissional. Só psicólogo seria uma limitação na área de conhecimento. O projeto de lei, ele prevê o psicólogo, o pedagogo, o licenciado e os fonoaudiólogos, porque o objeto de estudo e de conhecimento a aprendizagem, ele é amplo. Ele não dá para render em apenas uma área do conhecimento. Então, a psicologia fez uma profissão regulamentada, criar um título de especialidade, mas não ficar na mão de um só.
A Associação Brasileira de Psicologia, ela não é suficiente na primeira demanda da educação, porque nós não podemos deixar que os profissionais que vão discutir educação não sejam educadores. A área tem que ser ampla para que todos possam discutir educação e não apenas um segmento profissional. Então, neste sentido, várias especialidades que a psicologia criou não é o suficiente para trabalhar com a área do psicopedagogo. O objeto de estudo é mais amplo, é um processo de aprendizagem. É claro que entenda que todos têm que participar. Então, tem 2 projetos de lei, há o projeto das câmaras de deputados, a lei 3.512 de 2008 é o outro projeto. Em relação aos projetos, como a categoria vai atender as demandas que nós, psicopedagogos, regulamentamos nas atividades profissionais para o reconhecimento, propostas de legislativa no ponto de vista, seu ponto de vista, psicopedagogo, quem tem legitimidade para falar sobre esse assunto. A própria Associação Brasileira de Psicopedagogia articulou o projeto que está na Câmara dos Deputados, que é o 500.312. É importante que todos nós tenhamos atenção a todas as audiências públicas e cada comissão nas quais vão tramitar, né? Nós pensamos, como psicopedagogo, o que nos leva a pensar na regulamentação nas atividades de psicopedagogia. Primeiro, pensar a qualificação do profissional. Como nós temos cursos que são cursos autorizados da Câmara de Educação Superior, da Conselho Nacional, quem regula os documentos, o próprio MEC, a autorização dos cursos são eles, o MEC. Levar os profissionais a toda a categoria o reconhecimento oficial e poder construir o plano de carreira com esse profissional que hoje ainda não temos. O que nós temos é a legitimidade social. A sociedade reconhece a área do conhecimento, os psicopedagogos, eles são inseridos, atendem em diversos âmbitos do trabalho, seja no colégio, na escola, no centro de referência, ONGs, hospitais. Então, os psicopedagogos já estão inseridos. Temos os psicopedagogos concursados. Mais de 250 municípios brasileiros já têm psicopedagogos concursados. Isso é muito importante. É uma legitimidade social. Nós agora queremos entregar a categoria A oficial. Oferecer uma carreira profissional, ser pertencente a toda essa comunidade, discutindo academicamente diretrizes de cursos de graduação e elevando e qualificando os profissionais e nesta área do conhecimento, que todos vêm contribuindo para o progresso na educação em geral. Quais são os maiores desafios? É outra pergunta. Como colocar os grandes desafios, as bandeiras, as demandas dessa categoria? É isso aí. Categoria profissional é a principal meta, reconhecimento. O que mais nos preocupa é colar como devemos aprender, como vamos. Essa atividade tem virado uma grande verdade e o trabalho árduo de todos que trabalham com a psicopedagogia e a responsabilidade por essa ampla divulgação e para nortear a formação do psicopedagogo, um Conselho Nacional Brasileiro do Psicopedagogo, que representa a categoria e são profissionais que discutem esse assunto. Anualmente, eles são substituídos com os novos profissionais. Um processo eletivo, legítimo, que acontece para que nós possamos ter a história assegurada quanto atualizada, as formas do serviço do psicopedagogo oferecida à sociedade. A maior preocupação está no quadro de profissionais
que lutamos para defender a regulamentação da atividade do psicopedagogo. Então, a projeto de lei deve ser regulamentado, um ponto de partida para aperfeiçoarmos o serviço que vai sendo oferecido. Um texto legislativo precisa de apoio. A atividade da psicopedagogia no que diz respeito à escola, particularmente a questão da aprendizagem, é um foco que nós temos em trabalhar especificamente no processo de aprendizagem. Essa atuação deve ser dentro das escolas ou na atuação clínica? Olha outra pergunta. Existem modelos diferentes no ângulo. Pensar a psicopedagogia nos outros países. Em modelos que nós temos estudado, e algumas conselheiras já fizeram seus mestrados e doutorado nesse âmbito, é que o modelo escolar, nós acreditamos, sim, na necessidade do psicopedagogo na rede de ensino, é importantíssimo na escola, atuando junto aos professores, à coordenação escolar, não fazer atendimento em doses estudadas, mas a equipe gestora da escola para a otimização dos processos educacionais. Esse modelo de atuação do psicopedagogo escolar, ele tem um encontro ao modelo da Espanha. Na Espanha, o psicopedagogo está inserido na legião da educação, na lei ordinária do sistema ordinário da educação. Ele trabalha com psicopedagogo diretamente na escola e trabalhando os processos de aprendizagem juntos aos docentes. E com isso, nós temos um problema de aprendizagem para o estudante, ajudar o estudante, junto ao professor, podendo aí basear e conseguir ajudar efetivamente ao aluno. Então, você já está com um trabalho que é preventivo, que até hoje uma forma de mostrar alternativas para comparar e mediar os problemas de aprendizagens nas escolas brasileiras. Ela vai trabalhar junto aos docentes, ao que nós fazemos no Instituto Educacional Social de Portão. Esse atendimento clínico, ele está o modelo de mediar. Ela é fundamental para entendermos o que se passa com o psicopedagogo no âmbito clínico e no âmbito institucional. São duas vertentes. No consultório atendendo na clínica, ele está individual, tratando as causas dos problemas de aprendizagem daquele indivíduo, seja ele orgânico ou do próprio ambiente que fica o indivíduo no local onde ele convive, que está fazendo com que ele precise desse psicopedagogo. Quando você está no sistema educacional, atuando no foco preventivo da psicopedagogia da sociedade. É um trabalho que vai ser para o cenário da educação brasileira que está pedindo socorro, que tenha um profissional atuando junto à família, junto ao docente, para evitar que esse indivíduo necessite de um atendimento clínico. Não se confunde com psicologia escolar. Não se confunde. Por quê? Porque são bem definidos. E a confusão existe quando não se conhece o que faz o psicopedagogo. Nós temos psicopedagogos atuando em escolas onde também existe o psicólogo escolar. E esse limite, é claro, é um linear tênue que precisa ser ético e responsável e respeitado tanto para o psicólogo quanto psicopedagogia, como psicopedagogo. Quais são os limites de atuação de cada um? Onde nós temos as experiências desses profissionais atuando em coletividade, não tem conflitos. O âmbito é fora da discussão e do debate do que necessariamente da experiência. A experiência, ela é fantástica, ela se ajusta e ajuda o indivíduo, porque quem é o protagonista é o aluno. A psicopedagogia é assunto de cidadania.
E é importantíssimo. Diálogo, participação, ter junto referências, a família e qual o caminho eu quero seguir. O que define o que é cidadania. Então, vamos pensar, vamos trabalhar, vamos. Obrigada a vocês que participaram um pouco desse essa aula em Meet. Agradecemos a oportunidade de estar mostrando a vocês um pouquinho, cada vez mais, das nossas atividades aqui da Psicopedagogia Institucional e Clínica do Instituto Educacional Social de Portão e os nossos parceiros. Tchau!